As crianças saindo. Eclesiastes capítulo 11. O quê? É depois. O vídeo é depois. Eclesiastes capítulo 11. Quem achou, diga amém. Mantenha sua Bíblia aberta e olha aqui para mim. Presta muita atenção. Não conversa que está do seu lado, não conversa com outra pessoa. Agora, foca aqui na palavra, tá? Depois de terminar o culto, você conversa. Se você quiser convidar ele para sair, convida. Se quiser ir comer alguma coisa, vai comer. Não tem problema. Mas aqui, foca nesse momento, tá bom? Adolescentes, quero avisar que a revista nova já chegou. Semana que vem vocês estão com revista nova, aula nova, tudo novo, para a glória e louvor do nome de Jesus. Está vindo uma revista, chegou já está lá em casa, uma revista abençoada, tá? Da nossa convenção, com várias lições, e cada adolescente vai pagar 0,00. Nós como igreja, a igreja está investindo nisso, para ver cada vez mais os nossos adolescentes na presença do Senhor e fortalecidos em Deus, amém? Eclesiastes capítulo 11. Olha para o lado direito e esquerdo, vê se tem alguém sem Bíblia perto de você. E olha para cá antes de você ler esse texto. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde muitas pessoas vivem uma realidade de apatia. Pessoas estão apáticas. Pessoas estão sem vontade, sem emoção, sem atitude, sem posicionamento. Estão apáticas dentro do lar, fora do lar, no trabalho, na igreja. Em vários lugares as pessoas não têm mais energia, força, vigor, alegria. Estamos vivendo um tempo onde, pregado aqui alguns domingos pelo nosso missionário Adaildo, né? Estamos vivendo o tempo da umbigologia, onde as pessoas estão centradas só no seu umbigo, só nas suas necessidades, só na sua vida, na sua realidade, na sua caminhada, e pensam que tudo ao seu redor não existe, que o mais importante só é os seus problemas. Pessoas que estão vivendo um tempo de desânimo, pessoas que estão vivendo uma realidade muito difícil e desafiadora. Apatia, no dicionário da língua portuguesa, diz: condição de quem não se comove, não demonstra sentimento, não demonstra interesse. Em qualquer assunto ela é apática. Falta de motivação, de vigor físico, de entusiasmo. Uma pessoa que não consegue ver ao seu redor as oportunidades de crescimento e não avança. Pessoa que é apática até mesmo na sua adoração a Deus. Vai para o ambiente, você vai aplaudir, não aplaude. Ficar de pé, não fica de pé. Ela vive uma realidade completamente contrária à disposição que ela tem de viver. Ela vem para o culto no domingo. O culto é de celebração. Culto de domingo está lá no banner. Culto de domingo, culto de culto de domingo é o culto de quê? Mas essa pessoa vem desanimada, entristecida, machucada, arrebentada, e ela não consegue romper essas barreiras. Irmãos, não importa se você chegou aqui desanimado, tristecido, com dor, difícil, passando uma situação difícil, mas você precisa sair desse lugar renovado para a glória de Deus. E não é porque tem o pastor Tiago, nada a ver, não é porque tem o irmão Marcelo, não, é porque a presença de Deus está neste lugar, é porque a palavra de Deus está anunciada nesse lugar, porque nós juntos estamos adorando ao Senhor, e nessa unidade se manifesta o quê? O poder e a graça de quem? De um Deus. Falando do Dia dos Pais, irmãos, quantos lares vivem em si uma realidade de apatia? Quantos maridos não cuidam da esposa, não vivem a responsabilidade do lar, estão apáticos, estão tranquilos, não estão preocupados, e isso não gera nada deles, não gera uma emoção, não gera preocupação, não gera nada. Quantos pais não se preocupam com seus filhos, estão perdendo os filhos dentro de casa.
que não se preocupam com saúde física, emocional, não se preocupam em ter um tempo com seu filho, tempo de diálogo, nutrindo essa amizade preciosa. Mas quantas esposas assim estão também? Apáticas para com seus esposos. Quantas pessoas estão apáticos para com o seu trabalho? Vivenciem uma realidade onde tem o trabalho, mas vive uma realidade só de murmuração. Não vê aquela oportunidade de crescer, de avançar, de evoluir, de poder aproveitar aquele tempo e crescer ainda mais. Não! O apático, ele fica simplesmente vivendo uma realidade de olhar para a vida do outro, mas não se posicionar a ter uma vida ou valorizar o fôlego de vida que Deus lhe deu e fazer o seu melhor. Poxa, mas o fulano tem um carro bom, o ciclano tem uma casa boa. Ah, mas como eu queria ter essa estrutura. Ah, mas como eu queria ser parecido com o fulano. Ah, mas como eu queria fazer isso. Mas será que você está disposto a estudar como ele estudou, a se dedicar como ele se dedicou, a trabalhar como ele trabalhou, a renunciar madrugadas, renunciar tanta coisa que ele fez para chegar ao ponto que ele está e ainda continua nessa caminhada? Será que você está disposto? É a realidade de sair do ambiente que nós estamos de paralisia e acordar e dizer: ei, eu preciso viver uma realidade fora dessa apatia. É aquela pessoa que quando você fala assim, fulano passou no vestibular, essa pessoa fala, tá bom. Ela não consegue celebrar, ela não consegue vibrar, ela não tem essa sede, essa alegria de poder ver o outro avançando, crescendo e poder se alegrar com isso. E existem prejuízos grandiosos para uma pessoa que decide se manter em uma vida de apatia. Eu quero falar com vocês sobre os prejuízos de ser apático e a bênção de sair dessa realidade de apatia. E a primeira coisa, irmãos, o primeiro prejuízo que a gente vivencia disso, é entender e compreender, irmãos, que quem se posiciona nessa realidade de apatia, vai perder muitas oportunidades. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Vai perder muitas oportunidades. Oportunidades que estão batendo a sua porta, oportunidades de abençoar a sua casa, oportunidades de crescimento, oportunidades de avanço. A oportunidade está latente ali, mas essa pessoa vai perder. Por quê? Porque ela decide ser apático. Ela decide ser um parasita do seu ambiente. Ela não quer avançar. Ela é insensível. Essa pessoa é insensível às necessidades, às dificuldades, às lutas do lar, da família, do ambiente onde ela está. Ela se torna indiferente às pessoas com que ele anda, à sua família, essa realidade. Por isso, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, olha o que diz. Você abriu aí? Eclesiastes capítulo de número 11, versículo de número 4, olha o que diz. Quem observa o vento, não plantará. Quem olha para as nuvens, não colherá. Olha o que diz a Bíblia, a mensagem, sobre esse mesmo texto. A Bíblia, a mensagem diz assim: não fique observando o vento, faça o seu trabalho. Não fique olhando as nuvens, toque a vida adiante. Quem está só observando as coisas, está perdendo a oportunidade de plantar uma semente, para ter uma colheita. Quem está só olhando as nuvens, ele está perdendo a oportunidade naquele dia de vivenciar essa diferença, ou vivenciar a realidade de plantação, de semeadura, de colheita. Quais são as sementes que nós estamos plantando hoje? Quantas pessoas estão esperando a condição ideal para agir, e estão perecendo, estão perdendo inúmeras oportunidades. Ah não, mas o dia que isso acontecer, aí eu tomo uma atitude. Não, o dia que isso acontecer, aí eu faço isso. Aí quando acontece, você fala, não, mas não estava do jeito que eu queria.
E essa pessoa não vive um processo de crescimento, de avanço. E dentro da família isso é muito mais prejudicial. Porque aquela pessoa que está pensando somente nela, um bigologista, ela não entendeu que a falta de postura ou atitude de apatia dela está deixando não só dela crescer, está deixando não só ela paralisada, mas ela está tirando a oportunidade daquela família, daqueles filhos, daquela esposa, daquele marido, daqueles familiares, poder viver o crescimento, poder experimentar o que eles nunca experimentaram, poder ver uma realidade de transformação, de conquista, de mudança e de avanço. Por isso vivemos em uma sociedade altamente egoísta. Mas você é a imagem de Cristo e precisa se posicionar nessa realidade. E essa realidade fala das nossas atitudes, fala das nossas ações, fala do nosso proceder, fala da nossa caminhada. Quantas famílias estão vivendo uma realidade totalmente destrutiva, porque alguém dentro do lar decidiu viver uma realidade de apatia, pensando que isso só afeta a ele mesmo, a ela mesma. Mas essa realidade traz prejuízos para toda a sua casa. Quantas pessoas estão só vendo o vento passar e não estão experimentando o privilégio de plantar a semente, da disposição de busca, de crescimento, de viver esse novo de Deus. Aqui mesmo nós temos inúmeras pessoas, irmãos, que estão vivendo amplo crescimento para a glória do Senhor, mas como tem sido desafiador. Você ouviu a história da irmã Adriana? Quantas vezes estudando pela madrugada, quantos dias fazendo prova, faz prova num lugar, faz prova no outro, faz prova no outro, espera resultado de um lugar, espera do outro, espera do outro. Quantas provas, tanto trabalho, quanta dedicação, e ainda ter que cuidar sozinha do filho, mas compreendendo que Deus podia fazer. E quando Deus abre uma oportunidade, não abre em Fortaleza, abre em Russas. E tem que viajar e voltar, tem que viajar e voltar. Mas o que Deus está fazendo? O que Deus está experimentando? Como é que a casa está sendo construída agora? Como é que Deus está operando naquele lugar? Quantas bênçãos que está vindo para o lar? Mas não está falando de bênçãos de ficar parado vendo o vento. Não está falando de bênçãos que chegam porque eu estou parado vendo as nuvens. Aquela ali parece um elefantinho. Aquela ali parece uma pomba. Ai, como Deus falou comigo naquela nuvem. Não, irmãos. Deus é um Deus de movimento. Ide, vão por toda a terra, sede-eis minhas testemunhas. Esse Deus que está sempre nos levando a uma movimentação. Irmãos, eu tenho muitas pessoas que eu admiro aqui na igreja. E uma delas, irmãos, é o irmão Saul. Todas as provas que passa, que fazem, tanto de professor de Fortaleza, quanto de Calcaia, ele está lá fazendo, ele está lá estudando, ele está lá se dedicando. E às vezes eu chego para ele e falo assim: e aí Saul passou? Ele fala: dessa vez ainda não, pastor. Não, mas eu vejo pessoas que passam do lado dele, e eu vejo a alegria que ele vem para abraçar os irmãos, dizendo: que bênção, que alegria, que bênção, como é maravilhoso. E ele faz questão de expressar alegria. Irmão, como eu tenho alegria de poder abraçar o Saul. É alguém que faz a prova, e mesmo não passando, ele não vive uma vida de apatia. Ainda não foi, mas daqui a pouco vai ser. Ainda não aconteceu, mas daqui a pouco vai acontecer. Ei, vai acontecer. Isso não muda o meu semblante, porque eu sei que eu sou filho de Deus, e eu creio que eu vou anunciar você passando Saul, e a gente vivenciando e celebrando esse momento para a glória de Deus. Como nós precisamos aprender a celebrar as conquistas, não só nossas. Quantas oportunidades. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: quantas oportunidades você está perdendo? Porque decidiu ser apático. Segunda coisa, falta de relacionamento significativo. Pessoas que se relacionam com os outros simplesmente por encontrões. Eu só passei por ele, eu só encontrei. Eu conheço de vista. Não há um relacionamento de conhecer.
Porque muitos não querem se deixar a conhecer. Porque se deixar a conhecer, irmão, é que eu conheço um pouquinho dos seus erros também. Eu conheço um pouquinho das suas imperfeições. É conhecer um pouquinho dos meus erros. É conhecer um pouquinho das minhas imperfeições, das minhas falhas. Mas esse é a direção de Deus para mim e para você. Viver essa realidade de mudança, de transformação, de trabalhar de Deus para a glória do Senhor. Esse é o privilégio de sermos igreja, aonde cada um de nós está sendo moldado, trabalhado e edificado para a glória de Deus. Aonde eu já fui trabalhado, você às vezes dizendo, mas aonde você já foi, eu ainda não fui, e nós vamos vivenciando esse trabalhar de Deus para a glória do Senhor, e firmados na palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhe dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Está dizendo, olha, o amar um ao outro não é só a questão de uma direção da igreja. Não, é uma ordem do Senhor. Se você diz que é discípulo do Senhor, precisa viver essa ordem, porque essa ordem não está implicada só no seu relacionamento com o outro. A Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus está dizendo que quando vocês se relacionam, vocês estão passando uma imagem, vocês estão refletindo que são meus discípulos. Olha que lindo isso. Vai muito além do que vocês estão imaginando. Mas quantas pessoas estão vivendo essa realidade da umbigologia? Não é só o meu, é só eu, é só eu. Irmão, nós quando olhamos para Jesus, nós vemos atitudes totalmente diferentes da atitude de uma pessoa que está vivendo essa realidade de apatia. Jesus não era apático, Jesus era ativo, Jesus era amável, Jesus vai fazer a diferença na vida das pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, presta atenção como Jesus cuidou da sua mãe. O primeiro milagre de Jesus em João capítulo 2, a sua mãe está com ele. Há uma caminhada demonstrando sempre a mãe de Jesus ao lado, junto dele. E na cruz do Calvário, Jesus vai demonstrar um amor abençoador. Jesus vai demonstrar cuidado e zelo. Muitos dizem, mas a Bíblia é machista. Olhe para Jesus e você vai ver alguém que cuidou das mulheres. Jesus está na cruz do Calvário, está preso, está todo ferido, está perfurado. A Bíblia diz que está João, está sua mãe de Jesus. Jesus olha para ela e diz assim, mulher, aí está o seu filho. Mãe, aí está o seu filho. Ei, filho, aí está a sua mãe. Por quê, irmãos? Porque Maria já tinha perdido seu esposo José. E na cultura judaica, quem deveria sustentar ou cuidar da mãe após a morte do pai? O filho mais velho. Quem é o filho mais velho de Maria? Jesus. E Jesus está cuidando dela até o momento, mas agora ele vai morrer, ressuscitar e voltará ao pai. E quem cuidará da sua mãe? Há uma preocupação clara de Jesus. Jesus não deixa ela ao ermo. Jesus não fica apático ao cuidado dela. Não, alguém cuide. Não, alguém vai dar jeito. Não, vai dar tudo certo. Não, ele se posiciona claramente. No momento de dor, no momento de perfurado, no final da sua vida, ele vai dizer, filho, aí está sua mãe, mãe, aí está o seu filho. E a Bíblia diz que João a levou para casa e cuidou dela. Jesus preparou um lar, Jesus preparou um ambiente de amor, Jesus preparou um ambiente onde ela teria alimento, onde ela seria cuidada, onde ela teria o cuidado até o fim das suas vidas. Olha que cuidado de Jesus. Ou será que nós só ligamos para o pai no dia dos pais? Ou será que o telefone da mãe só toca no dia das mães? Mas como bem disse a pastora Tati, dia do pai e da mãe é todo dia. Pelo menos eu que tenho 3 filhos, todo dia tenho que pagar um treco. Todo dia tem que resolver um negócio. Todo dia é pai, a professora, pai, o meu amigo, pai, o futebol, pai. Não, todo dia. Todo dia é dia de conselho, todo dia é dia de alinhamento, todo dia é dia de cuidado, todo dia é dia de ajuste. Irmãos, olha para Jesus. Olha o que Jesus fez com aquela mulher pega em adultério.
Aquela mulher é jogada ao lado de Jesus. Jesus está escrevendo alguma coisa na areia que a Bíblia não condiz. Aqueles homens estão com pedras nas mãos, prontos para apedrejar aquela mulher. E eles perguntam a Jesus, e Jesus vai dizer: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, todos largaram tudo e foram embora. Jesus olha para aquela mulher com compaixão e diz para ela: aonde estão os teus acusadores? Aí Jesus fala assim: eu não te acuso. Vai embora, vai em paz e não peques mais. Jesus está dizendo: você tem a oportunidade de viver uma nova realidade de vida, mas que não seja da mesma maneira, uma realidade de vida não apática a essa realidade de prostituição, a essa realidade que você estava vivendo. Não, Jesus está dizendo: vai viver algo novo, vai viver uma nova realidade, vai viver um novo momento na sua história, vai viver um tempo. Jesus não chama essa realidade também uma mulher, como Jesus cuidou daquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher já estava ali há 12 anos, gastou tudo que tinha com os médicos e nada funcionou, mas a Bíblia diz que aquela mulher pensou: se eu simplesmente tocar, eu serei curado. A Bíblia diz que aquela mulher vai até Jesus, ela toca na orla de Jesus, ela não tocou no pé, ela não tocou na mão, ela não tocou no braço, ela tocou só na orla das vestes, e a Bíblia diz que saiu daquele lugar poder, e ela foi curada instantaneamente. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Jesus, no meio da multidão, parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos estavam dizendo: Senhor, todo mundo te toca. E ele diz: alguém me tocou diferente. E aquela mulher se apresenta e Jesus vai dizer para ela: ei, transliterando o texto, Jesus está dizendo, na minha linguagem: eu não tenho para você só uma cura física, eu tenho para você salvação da sua alma. Eu quero ver se você restaurada no seu corpo, mas eu quero ver você restaurada na sua alma. Eu quero ver a sua vida transformada. Eu quero ver uma nova realidade você vivenciar. Jesus olha para aquela mulher, Jesus tem compaixão daquela mulher. Jesus está dizendo: ei, existe um futuro maravilhoso para você, não só nessa terra, mas além dessa terra. Olha o cuidado de Jesus. É olhar para Jesus. Jesus vai visitar a Pedro. A sogra de Pedro, irmãos, está enferma. O que Jesus faz? Jesus tem um momento com aquela mulher, e aquela mulher é curada. A Bíblia diz que quando Jesus foi até ela, a febre a deixou. Aquela mulher, sendo curada, o que ela fez? Levantou e começou a servir Jesus. É viver essa realidade de unidade. Será que nós queremos ter esses relacionamentos significativos? Fala de um posicionamento, fala de sacrifício, fala de enfrentar os desafios, fala de sair do estado da apatia. Ah, eu só converso com quem é meu amigo, eu só converso com quem tem meu mesmo hobby, eu só converso com quem torce para o mesmo time, eu só converso. Não fomos chamados para isso. Time de futebol vai ser só nessa terra, irmão. Lá não tem não. É viver a transparência, mas é viver a maturidade. Relacionar com pessoas que são diferentes, mas saber que em Cristo nós somos um. Nós somos libertos pelo mesmo Deus, nós somos batizados no mesmo batismo, nós somos impactados pelo mesmo Espírito, nós somos transformados pela mesma palavra, e nós somos dia a dia edificados pelo Senhor. Temos coisas diferentes, mas será que nós faríamos o que Jesus fez? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é discípulo de Jesus? Responde aí, servo de Deus. Fala: sou. Então olha aqui para mim, vamos ser parecidos com Jesus? Alguém te falou mal de você. Presta atenção, alguém falou mal de você. E falou mal 3 vezes, que você está sabendo. Você faria um jantar para essa pessoa? A Bíblia diz que Pedro negou Jesus quantas vezes? A Bíblia diz que depois da ressurreição, Jesus aparece na beira do mar, fez um peixe assado, uns pãezinhos colocados. Jesus vai até a beira do mar e dá um grito: pescaram alguma coisa? Não pegamos nada. Ele falou: joga a rede. Se eu sou os discípulos, eu estou pensando: já ouvi um negócio desse algum tempo atrás. Jogaram a rede, puxaram, trouxeram o peixe. João olha e fala: é o Senhor. Pedro lança do barco, vai até ele. Jesus não alinha Pedro. Jesus não chega e fala assim: Pedro, muito bonito para a sua cara. Cuidei de você, zelei de você, curei até a sua sogra. E você vem me negar, rapaz? Abre seu olho, Pedro. Deus não faz isso. Jesus o convida para um jantar. Eles vão comer o peixinho.
Está todo mundo em silêncio, falando, Jesus está aí. Eles vão comer. A Bíblia diz que depois que eles comeram, Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Ele diz, eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Ele falou, te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Ele fala assim, eu sei que sabe de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus está dizendo assim, agora na minha versão Tiago Eudes, larga de ser cabeçudo. Eu não te tirei daquele de pescador de peixe, não te falei que seria pescador de homens. E por que após a minha morte você volta a pescar? Jesus olha para ele e está dizendo, ei, o propósito que eu tenho para a sua vida não mudou. Não é porque as circunstâncias ficaram difíceis, não é porque perseguição se levantou, não é porque dificuldades vieram, que eu mudei o propósito que tenho para a sua vida. Jesus olha para ele, então você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O meu propósito para você não mudou, o que eu tenho para a sua vida não mudou, o propósito que eu tenho para a humanidade não mudou. Foi você que se tornou uma pessoa apática. E sabe qual é o problema do apático? Que o dia que Pedro decidiu voltar para a velha vida e sair do propósito de Deus, a Bíblia diz, e os discípulos foram com ele. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, cuidado com o que você anda. De alguma forma ele vai te influenciar. Pode ser que você sonhava e não sei, mas se tanto ouvir esse cara, você vai ser. Irmão, se está difícil ser parecido com Jesus quando olha para Pedro, e quando parecido para Jesus olhar para Judas? O cara te traiu, o cara te vendeu. O cara vem para te entregar. Você recebia ele com um beijo? Como é que você chamaria ele? Quando ele viesse lá na rua, você já falava assim, peraí, deixa eu ver. Quem vem aí? Pega um pedaço de pau aí, madeira. Pega tudo aí que nós vamos acabar com a raça desse homem. Irmãos, estou falando de nós. E por isso Jesus está nos confrontando. Irmão, como é que Jesus recebe Judas? Amigo, aqui vieste. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não mudo quem eu sou porque você decidiu mudar quem você é. Eu não negocio os meus valores porque você decidiu negociar os seus. Eu não mudo a direção da minha vida na presença de Deus porque você decidiu charlar com o mundo. Eu não mudo a minha unidade com o Pai porque você decidiu ouvir outras pessoas. Jesus está dizendo, eu continuo te amando, Judas. Eu continuo tendo um propósito para você. Eu continuo vivenciando essa realidade que vai me levar à cruz do Calvário para resgate de todos. E você está incluído nesse propósito. Agora você decidiu caminhar em uma nova realidade. Jesus está se posicionando dizendo, eu não mudo porque outros mudaram. Mas quantos de nós às vezes mudamos por causa de dificuldades, por causa de lutas e por causa de problemas? E se a gente for para João 2, piora a situação. Jesus foi para o quê? Um casamento, João capítulo 2. Casamento em Caná da Galileia. Ele não era a figura principal do casamento. A Bíblia não fala se ele pregou, se ele não pregou. A Bíblia diz que ele estava. No ambiente bíblico que a gente vai estudar, parece que ele estava, mas estava nem no salão de festa. Parece que ele estava na cozinha, porque estava perto das talhas, perto dos empregados, perto de tudo. Jesus está ali. Tem um problema no casamento. Maria chega para Jesus e vai dizer assim para ele assim, acabou o vinho. Jesus podia olhar para ela e falou assim, vai falar com o mestre sala, vai falar com o dono da festa, vai falar com o noivo, vai falar com quem planejou isso aqui. Jesus podia dizer, olha, alguém fez as contas, convidou a quantidade de pessoa, não deu, o que eu tenho a ver com isso? Eu vim só participar da festa. Às vezes nós somos assim insensíveis, por causa da apatia. Mas a realidade de transformação começa em Maria. Ela se preocupa, ela ouviu o que estava acontecendo, ela entregou a Jesus e ela sabia que ele iria resolver. E ele fala, enchem as talhas. Jesus está dizendo, eu não sou noivo, o casamento não é meu, o que eu tenho a ver com isso, rapaz? Eu só vim aqui para comer uns pastelzinhos do Saul que ele fez. Estou esperando chegar um suco que não chegou até agora, só passa refrigerante, acabou. Em vez de eu fazer alguma coisa, eu estou triste que eu não comi. Não, Jesus faz a diferença naquele casamento. O ambiente onde ele está, ele deixa marcado. Será que o ambiente onde você passa, as pessoas com quem você convive, será que você tem marcado a vida dessas pessoas? Ou será que você tem vivido uma vida apática, passando pelas pessoas e só preocupado com a sua vida, com o seu recurso, com o seu eu, com as suas necessidades, com a sua vontade, mas você não olha para o lado e não se posiciona a fazer a diferença e ainda se diz cristão? Sai dessa realidade de apatia.
E apatia traz a destruição mental. Irmão, presta atenção, a psicologia diz que a apatia é um dos últimos estágios antes da depressão. Você não sente mais emoção, você não sente mais angústia, você fica naquele estado de paralisia, tudo está bom, faz o que é, eu quero estar deitado, eu quero estar em pé, se comer está bom, se não comer não tem problema. Aquela situação de apatia até chegar ao nível da depressão. Quantas pessoas vivendo essa realidade de ansiedade, de depressão, sem objetivo, sem um propósito, sem sentido para a sua vida, sem esperança, sem manifestação de esperança. O apóstolo Paulo bate duro nisso, lá na igreja de Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 14, olha o que o Paulo diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 13, versículo de número 14, diz assim: prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio da chamada celestial, que Deus em Cristo Jesus preparou. Olha que lindo isso. Ele está dizendo: ei, eu estou passando por luta, eu já fui preso, eu estou passando por dificuldade, mas eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a direção. Paulo está dizendo: eu tenho um propósito. Ele está dizendo: eu estou alimentando isso. É o mesmo que vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo: eu estou renovando a minha mente. Você precisa renovar a sua mente, e essa renovação acontece por meio de quê? Da palavra de Deus, para vivermos esse cuidado de Deus, esse zelo de Deus, porque nesse mundo muitas coisas virão até nós, mas nós precisamos ter um alvo, ter um foco, ter uma direção. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não pode se comparar com a glória que nos será preparada. Ei, tem preparada para nós um tempo maravilhoso. Ele está dizendo: o meu coração está cheio de esperança. As prisões, as cadeias e a realidade que eu vivo não determinam uma realidade de apatia na minha vida. Ele está dizendo: eu estou comprometido com o reino, eu quero ver o céu, eu vou ver o meu Senhor, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que em direção eu estou caminhando. Ele vai trabalhando a sua mente, as suas emoções e alimentando o seu coração da palavra de Deus. Dá um sacode quem está do seu lado e fala assim: acorda, acorda para uma vida espiritual, acorda para uma vida de intimidade com Deus, acorda. Cuidado para quem está dormindo não cair, gente, só fala isso com quem está acordado. O que a apatia te traz? Distanciamento de Deus. Eu coloquei de propósito isso por último, essa é a primeira. É a primeira, eu coloquei por último para você entender o tanto de prejuízo que vem. Mas tudo isso por quê? Porque você se afastou de Deus. Vem aqui, Otávio, rapidão. Vem aqui, Gabi. Mas é rápido, gente, vocês são tudo jovem que demora. Vem aqui, Vitória. Vem aqui, Sofia. Meu Deus do céu, vai ter que fazer uma prova de atletismo aqui. Eu vi a menina levantando 136 quilos lá, viu? E eu falei: a Gabi aí, chegando. Você tirou foto com ela lá no Minas, não tirou? Ah, eu vi, eu estou ligado, viu aí? Presta atenção aqui. Jesus, Otávio está fazendo Jesus. Presta atenção aqui. Família. Não, vou colocar esporte, ela está mais esportista, né? Esporte, hobby seu, família, sua família, sua casa, seu trabalho. Eles todos, é sua vida, é uma pessoa só. Mas uma pessoa que eu podia colocar mais de 10 pessoas aqui, 10 outras pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas só para vocês entenderem, da nossa vida nós vamos ter a presença de Jesus. E nós precisamos ter responsabilidade com isso. Na nossa vida nós temos nosso hobby, o nosso esporte, e a gente tem que ter responsabilidade com isso. Precisa fazer, cuidando do nosso corpo, da nossa saúde física, emocional. Na nossa vida nós temos a família. A família precisa ser cuidada, zelada, partilhada. Na nossa vida nós temos o trabalho. Olha que bênção o trabalho. É da onde Deus manda o recurso para abençoar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, e nos dar a oportunidade de crescer. Mas presta atenção que tudo no processo é prioridade. Muitas das vezes a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais
coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te falar uma coisa, quando você muda essa ordem aqui, ó. Vem pra cá, Sofia. Ou muda essa ordem aqui, ó. Muda um pouco em casa. Muda um pouco. Se você colocar o trabalho em primeiro lugar, vai para lá, Vitória. Você vai ter carências aqui. Você não vai zelar da sua casa, você não vai dar atenção para sua esposa ou para o seu marido, você vai ter problema com os filhos, são situações que você está plantando. Quando você retira isso aqui da sua vida, um esporte, uma modalidade, alguma coisa, você vai trazer o quê? A mulher do diabo, você vai trazer a diabetes, você vai trazer quem? Pressão alta, você vai viver menos. Mas quando você traz o esporte para a sua vida, não importa qual seja, equilibrado, você vai trazer o que para a sua vida? Saúde, física, emocional. Presta atenção. Quando você muda isso aqui, já dá problema. O que tem que ser aqui, ó? Vem para cá. Minha família, a responsabilidade do trabalho, que já traz recursos para a família, a responsabilidade do trabalho, que me traz recursos para abençoar isso aqui. Isso aqui não pode ocupar o primeiro lugar. Eu preciso ter ordem. Mas o problema primário é isso aqui, ó. As pessoas têm Jesus em algum canto da vida, mas não o têm como primeiro lugar. E no mundo que a gente está vivendo, vem para cá, Vitória, o primeiro lugar é o seu trabalho. Aqui você tem a alegria de investir, aqui você tem a alegria de se doar, investir tempo, investir recurso, investir dedicação, investir tempo para planejar, para sonhar, para crescer em conhecimento, para avançar. Você tem alegria e você coloca em primeiro lugar do seu tempo. Mas quando Jesus não é primeiro lugar no seu tempo, todas as demais coisas estão em desordem. Você vai investir todos os seus dias aqui, como diz Salmo 123, mas você não encontrará paz. Você vai viver uma vida só de querer, 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 querer e nunca estar satisfeito com nada. Você terá problemas na família. Se a família ocupar o primeiro lugar, você terá problemas na família. Se o esporte ocupar o primeiro lugar, você terá problemas no esporte. Mas se Jesus ocupar o primeiro lugar da sua vida, irmãos, Ele coloca em ordem todas as coisas. Nós estamos muitas das vezes levando a apatia, essa daqui, ó. Eu não tenho relacionamento com Ele. Amanhã você vai acordar às 7 da manhã para ir para o trabalho, desanimado ou não, você tem que ir. Mas para adorar a Deus, você só quer vir quando tudo está bem, quando você está animado, quando você tem força, quando não tem dor. Com dor ou sem dor, você tem que ir para lá. Com dor ou sem dor, tem que malhar. Com dor ou sem dor, tem que cuidar da família. Mas quando fala do relacionamento do Deus que nos dá força, energia, saúde e paz, para a gente viver essa realidade de cuidado com a família, a gente fala o quê? Vou quando pode, vou quando der. Apatia. Eu não aplaudo ao Senhor, eu não ergo as minhas mãos para adorar ao Senhor, eu não abro a minha boca para louvar ao Senhor, eu venho para o culto de celebração e sou apático. Eu não entendo que você está nesse lugar para vivenciar o crescimento do reino de Deus, e esse lugar onde todos nós nos reunimos com o propósito de ver vidas, de ver lares e de ver famílias abençoadas para a glória e louvor do nome de Jesus, em ver o reino de Deus se manifestando em corações, quantas famílias curadas, saradas, renovadas pelo poder do Espírito Santo. Que alegria você poder olhar para o lado e dizer: Senhor, como é bom ver pessoas curadas da depressão, ver pessoas curadas do alcoolismo. Fica de pé, Marcelo. Rose, quanto custa? Quanto você pagaria? Só vou perguntar para você: quanto você pagaria para o seu marido estar fora da bebida? Quanto você pagaria para o seu marido estar com você em casa vindo para a igreja? Mas quanto você pagou? Nada. Você só se posicionou e está na presença do Senhor. E Deus foi, cuidou, tirou o gosto da bebida, tirou tudo e tornou ele mais comprometido que tudo. O homem larga o salão para estar aqui pendurado comigo, irmão. O homem larga o salão para ajudar eu a fazer as coisas aqui. Mas quanto você pagou quando ele estava lá no Romontila com Coca-Cola? Hã? Quantas vezes você chorou? Buscou ajuda? Mas depois da restauração, irmãos, eu não estou falando do Marcelo, mas eu estou falando das nossas vidas. Depois da restauração, parece que tudo perde valor.
Pode sentar, Marcelo, obrigado. Como é bom ver essa família restaurada. Como é bom ter batizado o Marcelo, batizado a Rose, e depois o filho falar: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Você quer entregar por quê, Marcelinho? Porque eu estou vendo dentro da minha casa a manifestação da glória de Deus, e eu quero viver essa realidade, e eu batizar esse menino, e ver ele hoje casado, abençoado, a esposa na presença de Deus. Quando ele começou a caminhar com a Nai falou para ele assim: eu vou ver como é que eu vou fazer. Ela falou assim: não, vamos terminar logo, porque não vai dar certo. Ela falou: como assim, Marcelinho, não vai dar certo? Porque eu vou querer que meu pastor te case, e meu pastor não casa crente com não crente, não. Você não quer entregar sua vida a Jesus, vamos ver esse negócio direito. A mulher no outro domingo entregou a vida a Jesus. Aí eu perguntei para ela: você quer casar com o Marcelinho ou você quer Jesus? Ela falou: quero Jesus. Eu falei assim: então o dia que ele faltar, eu quero você aqui. O dia que ele não vir, eu quero você aqui. É o seu posicionamento que fará a diferença. Irmãos, o Marcelinho faltou um tempão, visitou a avó, foi resolver outras coisas, ficou no hospital com o Marcelo, que pegou Covid e tantas coisas, e a Nai estava aqui em todos os cultos, buscando a presença de Deus, fiel ao Senhor, buscando a direção de Deus, e hoje estão aí felizes na presença do Senhor. Quantas situações, fica de pé, Vera, quantas, quanto que vale, Tainá, ver a mãe restaurada, fortalecida? Vera chegou aqui, irmãos, com depressão, numa cama, deitada. O que você não conseguia fazer mais nada, né, Auristene? Não sabia o que fazer. Como é que é bom ver essa mulher assim? E todo dia, não está 100%, Marcelo também não, mas todo dia vivendo renovação. Nós não estamos, né? Todo dia vivendo renovação. Como é que é bom, hein, Stênio? Ver a mãe assim. Mas essa mãe foi para um salão de beleza, cuidar da beleza. Quando chegou lá, encontrou Rose. Rose falou: você não está bem, vamos para o culto comigo. Ela veio para o culto, ouviu a palavra, Deus começou a ministrar o coração dela, o novo de Deus entrou no coração dela, ela viveu essa unidade, Deus a resgatou, a levantou. Mas de repente, com Tainá entrega a vida a Jesus, aí de repente Auristênio entrega a vida para Jesus, de repente Stênio entrega a vida para Jesus, aí Bruno entrega a vida para Jesus, aí vem a Vitória entregou a vida para Jesus, aí a Cátia entrega a vida para Jesus, uma família rendida aos pés do Senhor, porque Deus operou milagre. Mas será que nós já se esquecemos disso? E quanto você pagou? Não. Quando você se posicionou a ter intimidade com Ele, Ele foi colocando em ordem todas as coisas. É a moção, deixa eu colocar em ordem. Foi colocando em ordem toda a casa. Pode sentar, Vera, muito obrigado. Como é bom a gente ver isso. Eu estou falando isso, irmãos, não é para expor os irmãos, eu estou falando isso para você entender que nesse lugar nós temos vivenciado os milagres de Deus aqui. E nós temos muitos e muitos e muitos outros milagres abençoados para falar do mover e da graça de Deus que tem acontecido nesse lugar. Como Deus nos restaurou, como Deus cuidou de nós, como Deus moveu nesse lugar. Um dia conversando com a irmã Ana que está aqui, a irmã Ana falou para mim: pastor, o meu sonho um dia é o meu marido entregar a vida a Jesus e poder eu servir a ceia com ele, ser diácono. E ele já estava enfermo, ele entregou a vida a Jesus, eu acompanhando ele, entregou a vida a Jesus. Eu acho que foi até no hospital lá. Estavam no hospital e eu falei: Marcelino, agora chegou a hora, vamos estar junto, é tempo de compromisso. E ele entregou a vida a Jesus, e ele disse para mim lá: a hora que eu estiver melhor, pastor, eu estarei na igreja. E ele vinha para cá, colocava a poltrona para ele, ele vinha para cá. E eu falei para ele: Marcelino, agora chegou a hora. Um dia depois do jogo do Ceará, porque no jogo do Ceará, irmão, ele não saía para nada. Depois que ele entregou a vida a Jesus, podia jogar Ceará com a seleção brasileira. Ele estava aqui adorando, celebrando e bendizendo o nome de Jesus. E ele estava fazendo hemodiálise, então não podia mergulhar. E a gente esperou ele tirar o que estava no braço, para colocar aqui, né? Para a gente poder batizá-lo. E a gente vivenciou essa realidade do batismo. Aí sabe a casa que tinha uma mulher que estava depressiva, que Deus curou? Foi o lugar da piscina, que Deus trouxe transformação para outras famílias. Olha como Deus opera, irmão. Olha o que Deus faz. E aí quando esse homem se converteu, que ele estava bem para andar, eu falei assim: ele vai servir a ceia. Aí uns irmãos chegou para mim: pastor, mas ele não é diácono. Eu falei: mas eu sou pastor da igreja, deixa ele servir a ceia. E ele serviu a ceia. Por quê? Porque eu estava cuidando de uma ovelha que tinha um sonho de caminhar junto, na mesma direção, no mesmo ministério, no mesmo chamado, com o seu marido. E se Deus nos dá essa oportunidade, o que nós vamos fazer? Vamos deixar passar ou vamos vivenciar como igreja? E esse homem vivenciou estar ao lado da sua esposa, e nós não sabíamos que um tempo depois Deus o recolheria, mas nós buscamos fazer naquele dia o nosso melhor, e o nosso melhor é estar intimamente conectado com Deus. Irmãos, olha que lindo, abre a sua Bíblia no Salmo de número 23. Muito obrigado por vocês.
Muita coisa da sua vida às vezes está em desordem, porque Jesus não é o primeiro lugar da sua vida. Só que presta atenção numa coisa: Jesus nunca se colocará no segundo, nem no terceiro, e nem no quarto. A graça é de graça, mas Ele sabe o preço que pagou na cruz do Calvário. Ele só ocupa o primeiro lugar. Se Ele não está em primeiro, Ele não está. Por isso o realinhamento, pessoal. Olha esse salmo lindo, salmo de número 23. Olha que lindo e abençoador esse texto. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. Olha aqui: restaura-me o vigor, e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me alcançarão, me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Há uma alegria em celebrar ao Senhor. O salmista Davi vai dizer também: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está dizendo: eu tenho uma alegria de adorar a Deus, eu tenho uma alegria de bendizer a Deus, eu tenho uma alegria de servir ao Senhor de todo o coração. Mas será que nós vivemos essa alegria? E as bênçãos, amados, de viver uma vida longe da apatia, uma realidade afastado da apatia, de posicionamento, é tudo ao contrário do que nós dissemos aqui. São novas oportunidades que surgem. Nós vivenciamos as novas oportunidades. É no trabalho, é na família, é o cuidado, é o zelo, é na igreja. Nós sempre estamos disponíveis para viver o mover de Deus, o cuidado de Deus, a transformação de Deus, é viver esse zelo de Deus em cada vida, em cada lar. Isaías 43:19, Deus promete: eis que farei uma coisa nova, agora surgirá, não a percebestes, atentai para o novo que surgirá, eis que farei brotar novamente. Deus está dizendo: eu quero fazer coisas novas na sua vida, na sua casa, na sua família. É Deus que nos dá novas oportunidades, é Deus que nos levanta e nos sustenta, Ele nos dá direção, e nós precisamos agarrar com toda a nossa força e vivenciar essa oportunidade de crescimento e de avanço. Irmão, todo dia você acorda. Quem está fazendo faculdade aqui? Todo dia você acorda feliz para ir para a faculdade? Tem aquela aula que professor, ai que delícia. Todo dia você acorda, mas você tem um alvo, você tem um objetivo. E esse objetivo fala de um processo. Eu estou agora na segunda-feira com 2 aulas, de manhã e de noite. Na terça, aula de manhã. Na quinta, aula de manhã. Na sexta, aula de manhã. E eu estou lá, vencendo. Eu falei com a pastora hoje de manhã. Eu falei, cara, amanhã, hoje 2 cultos, amanhã 2 aulas. Que bom celebrar o Senhor. Mas é desafiador, irmão. É desafiador. Mas o que eu estou focado, irmão? Uma hora eu estou formando. E novas oportunidades vêm para cuidar de pessoas, para vivenciar o cuidado de Deus e o zelo de Deus. Mas tem um processo. No trabalho é assim. Você todo dia acorda feliz para ir trabalhar? Não, irmão, tem dia que você está desanimado, você está cansado, mas você vai. Mas qual a empolgação que nutre o seu coração? Qual a expectativa que nutre o seu coração? É levantar mesmo cansado, tomar um banho e falar assim: eu preciso ir, porque é desse lugar que Deus tem me dado graça. Eu preciso ir, porque Deus tem me dado saúde para prosperar, para avançar. Eu preciso ir, porque Deus tem me dado o privilégio de ter um trabalho em tantas pessoas desempregadas. Eu preciso ir, e não só ir, eu preciso fazer o meu melhor. Porque enquanto eu estou fazendo o meu melhor para a glória de Deus, as oportunidades estão surgindo. Presta atenção, pessoas estão te vendo, pessoas estão te olhando, pessoas estão te avaliando, pessoas estão percebendo. Irmão, eu viajei para o Crato essas semanas atrás, e eu passei um frio no ônibus. Já falei isso aqui, passei um frio terrível no ônibus. Mas pensa no frio. Quando eu cheguei lá, que o pastor Ítalo me pegou e falou: pastor, aonde o senhor quer ir? Eu falei: primeira coisa, eu quero ir no Americano, algum canto, comprar um lençol. Eu não vou passar esse frio na volta. Ele falou: não, eu te empresto um. Eu falei: não, minha mulher não gosta desse negócio de emprestar. Eu também não. Deixa eu levar o lençol, que já é mais um lençol lá para casa. Aí eu fui lá, peguei e comprei um lençol. Estou lá no Crato, irmão, estou lá no Crato. Eu estou na fila da Americana. E eu estou ali, bem baixinho,
Queremos, eu acho que é baixinho, né? Porque minha mulher está do meu lado, fala que eu não sei cochichar, mas eu estou falando que é baixinho, né? Eu só estava ali, queremos o teu nome engrandecer. Estava ali esperando, irmão, uma fila. De repente alguém, quando eu estava perto do caixa, uma pessoa falou assim, pastor Tiago, que bênção o senhor aqui. Eu falei, amém. Aí ela falou assim, puxa pastor, que maravilha ter o senhor aqui, o senhor está aqui no Crato? Eu falei, é só de passagem, só hoje. Ela falou, que bênção pastor, o senhor é uma bênção. Aí ela saiu, falou com uma outra pessoa, um outro rapaz, o pastor Tiago é uma bênção, o pastor Tiago não sei o quê, o pastor Tiago não sei o quê, foram embora. Aí o pastor Ítalo chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor conhece? Eu falei, nunca nem vi na vida. Se vi, estava num culto, que eu preguei em algum canto. Mas irmão, estava lá no Crato, tem gente te vendo. Você está numa fila, tem gente observando. Às vezes é num ambiente desse que surge uma oportunidade para abençoar a sua casa, a sua família. É a disposição de viver o reino, sabendo que em todos os lugares as pessoas estão nos observando. E o mais importante, Deus está te vendo em todo o tempo. Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua caminhada, Ele está vendo a sua postura, e Ele é o Deus que recompensa, Ele é o Deus que zela, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que traz novidade de vida. Esse Deus nos traz para relacionamentos significativos. Quando eu deixo a apatia de lado, eu vivo relacionamentos significativos, relacionamentos abençoados. Irmão, quem conhece a história aqui de Lázaro, que foi ressuscitado? Quem conhece? Todo mundo conhece, né? Lázaro estava morreu e foi ressuscitado. Quem conhece aqui o livro que Lázaro escreveu? Qual foi o livro que Lázaro escreveu? Daltinho, qual foi o livro que Lázaro escreveu? Está com dúvida não, né? Nenhum. Qual foi a frase de efeito? Nós falamos sobre Jó aqui, irmão, 2 pregações sobre Jó, mais na terça a pregação sobre Jó, e nós falamos de frases abençoadoras de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, breve se levantará. Qual a frase abençoadora de Lázaro? Qual a frase abençoadora de Lázaro, Gabi? Não sei, pastor. Sabe por que você não sabe, Gabi? Porque não tem. Presta atenção. Esse cara não tem um livro escrito. Esse cara não tem uma frase dita. Mas esse cara tem uma fala da Bíblia sobre ele. Ele era amigo de Deus. Amigo de Jesus. Quando chegam para ele e falam assim, Jesus, Lázaro, o seu amigo está doente. Sabe o que a Bíblia diz sobre mim e você? Eu não vos chamo servo, mas eu vos chamo amigos. Porque o servo não sabe o que faz, mas o seu amigo sabe. Jesus te chama de amigo. A pergunta não é Jesus. Jesus declarou que Ele te ama. Jesus declarou que você é precioso para Ele. Jesus te chama de amigo. Agora eu pergunto, quem é o seu melhor amigo? Genuinamente, nas suas atitudes, na sua postura e na sua caminhada. Quem você se relaciona ao despertar e dizendo, Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto. Quem é seu melhor amigo? Olha que lindo isso, irmão. Agora Lázaro apresenta algumas coisas, não tem uma frase dele, mas as suas irmãs apresentam uma devoção total a Jesus. A sua casa está aberta para que pessoas sejam abençoadas para a glória de Jesus. O seu lar é um ambiente, é um Jesus amável estar. Será que no seu lar Jesus ama estar? Eu gosto de dizer essa frase aqui, seu lar se parece mais com o céu ou com o inferno? Precisa se parecer com o céu. Vão ter desafios, irmãos. Vão ter às vezes alinhamento, vão ter ajustes. Mas será que o nosso lar sempre vai para o princípio do arrependimento, do perdão, da comunhão, da unidade, do cuidado um para o outro? Pastor, mas às vezes eu fico com dúvida sobre isso. Ei, você é discípulo de Jesus? Então sempre pergunte isso, irmão. O que Jesus faria? Como Jesus faria? Como Ele se portaria? Porque isso muda a sua história, muda as suas decisões. A Bíblia diz que Jesus está vindo com uma multidão,
chegando perto de uma vila chamada Naim, a Bíblia diz que saía dessa vila uma outra multidão, e essa multidão tinha quem? Um morto. É uma viúva que agora enterrava seu filho. Jesus podia chegar e falar assim: ó, estou muito focado, bora todo mundo para cá, deixa ela chorar o morto dela, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, vamos lá gente, tem muita gente para pregar, tem muita gente para fazer, tem muita obra. A Bíblia diz que ele se compadeceu. Jesus parou o trabalho, Jesus investiu seu tempo para com aquela mulher. Quanto tempo nós temos investido para abençoar o próximo? Jesus parou. Jesus colocou de lado toda a preocupação com a multidão. Ele colocou em primeiro lugar a compaixão para com aquela mulher. Depois que ele trata a situação, ele volta a atenção para a multidão. Irmãos, o relacionamento com o Senhor, quando nós deixamos a apatia de lado, quando nós nos tornamos ativos e íntimos de Deus, a nossa vida emocional melhora. Saúde emocional. Paulo falando à igreja de Filipenses, ele vai trazer isso. Ele está preocupado com esse povo, ele está dizendo: ó, vocês precisam se posicionar como igreja. Não só aquilo que vocês fazem, porque vocês têm sido uma bênção. Mas quando ele diz no capítulo 4, versículo 8, ele está dizendo assim: olha gente, presta atenção. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Paulo está dizendo: alimenta a sua mente com coisas boas, alimente a sua mente com a palavra de Deus, alimente a sua mente com coisas abençoadas, alimente a sua mente com coisas saudáveis. Mas a gente vive uma vida, irmão, vai almoçar com Cidade Alerta, e hoje morreu 10. Ai. Ontem morreu 15. Ixi. E um foi perseguido. Ih, meu Deus. Não, eu quero só alimentar a minha vida de destruição. Irmão, você pode ter informação, mas você precisa nutrir a sua mente com coisas saudáveis. Quem cuida de você é Deus. Se Deus não cuidar de você, nós estamos fritos. Quem zela dos nossos filhos é Deus. Sabe, irmãos, quando aconteceu aquela chacina lá, aqui no Brasil, e as escolas fecharam todas, passado-se um tempo, a escola dos meninos fez uma reunião e perguntou: quais são os pais, se nós abríssemos segunda-feira, trariam os seus filhos para cá? Eu e a pastora Tati fomos primeiro a levantar a mão, falamos: então nós vamos trazer. Vocês confiam? Nós nunca confiamos na escola, sempre confiamos em Deus, porque se eu confiar na escola eu estou ferrado. Porque não é quem vai entrar na escola, dentro da escola tem um monte de ser humano, que naquele dia pode dar doido e fazer um negócio errado. Tem um monte de gente, tem um monte de mulher que às vezes tem um problema com o marido, um problema com o filho, vão passar por situações difíceis, e pode ter um distúrbio emocional, e fazer alguma coisa contra uma criança. Tem um monte de homem trabalhando lá, com dificuldade financeira, com luta no trabalho, com situações diversas. Aonde está a nossa segurança, irmão? Em Deus. Devemos sim nos preocupar com a estrutura? Sim. Devemos nos preocupar com o ambiente? Amém. Mas a nossa confiança está em Deus. É Ele que cuida de nós. Você saiu de casa, você vai voltar? Você está esperando que sim. Mas você sabe, é Deus que cuida de nós. É Deus que zela de nós. É Deus que traz esse cuidado. Quantas vezes pessoas foram assaltadas e ligam para mim desesperadas, e eu vou atender, a pessoa está falando: ai, não tem mais jeito, ai, está tão difícil. Eu tenho que falar: ei, acorda. Levaram um celular, ei, levaram uma carteira. Sua vida está
abençoada, você não foi ferida, você não foi molestada, não fizeram nada com você. Glória seja dada ao nome de Jesus. Virá outro celular melhor, virá outra carteira melhor, virá outra estrutura melhor, mas entenda que Deus cuidou de você. As coisas materiais vêm. Um dia esse celular ficaria obsoleto e você venderia. Um dia você teria que trocar de carteira. Não está justificando nada não, mas você precisa olhar para o que é primordial. É o cuidado de Deus para com a sua vida. A insegurança está pairando sobre o Brasil, não, irmão, sobre o mundo. Sobre o mundo está inseguro. Quantos desafios. O cara lá foi fazer o discurso, tomou um tiro. Isso não é coisa do Brasil, não, é coisa do mundo inteiro. Mas aonde está a nossa segurança? O irmão Michael pregou aqui o que a palavra de Deus diz. O mundo jaz de quem? Você está esperando o que desse mundo? Pastor, estou esperando uma mudança radical. Mudança radical vai ser o novo céu e a nova terra. Nesse mundo, irmão, o trem vai piorando. Mas aonde nós estamos firmados? Estar firmado em Deus é o que faz a diferença. E quando você deixa a apatia de lado, a sua conexão com Deus muda, a sua postura muda, a sua história muda. Irmão, lembra de Zaqueu, aquele homem baixinho, cobrador de imposto, aquele homem que subiu numa figueira brava. Mas presta atenção, quem conhece a história de Zaqueu, me responda com sua voz alta. Zaqueu foi até Jesus por causa de dinheiro? Estava faltando dinheiro? Estava faltando dinheiro? O cara era rico, estava faltando dinheiro. O Zaqueu foi até Jesus, por quê? Estava doente? É por causa de doença? Tinha uma filha doente? Mulher doente? Alguém doente, a Bíblia relata? Não doente. Ele foi para Jesus porque estava doente? Não. Ele foi para Jesus porque ele precisava de um milagre? Ele foi para Jesus porque estava depressivo? Ele foi para Jesus porque ele precisava de um entendimento teológico? Não. Ele foi para Jesus. Por quê? Porque ele queria ver Jesus. Ele não queria algo de Jesus, ele queria Jesus. Ele não queria um milagre, ele queria a presença. Ele queria Jesus. Você veio a esse lugar para quê? Você vê esse lugar com qual propósito? Quando você quer a presença do Senhor, as demais coisas lhe são acrescentadas. Porque antes de você entrar nesse lugar, Ele já conhece a sua realidade em todos os âmbitos. Ele já sabe como você está, Ele sabe a luta que você passa, Ele sabe as dificuldades que você vivencia, Ele sabe tudo. Mas você anseia por quê? Pela uma manifestação do poder dEle. Porque muitos que querem só o milagre de Jesus, quando recebem o milagre, se afastam de Jesus. Quando recebem o milagre, Ele não é mais prioridade. Quando recebem o milagre, a mudança, Jesus não é mais prioridade da sua vida. Mas quando você quer Jesus, os milagres te alcançam, as mudanças te alcançam, o que Ele quer alcança. E se vem doença, se vem dificuldade, você consegue se sustentar nele, para a glória dEle, zelo dEle, como Ele é bom. Esse homem, irmãos, que vai ouvir de Jesus, Jesus está passando, Zaqueu está numa árvore, porque ele é pequeno, e aí Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, sabe o teu nome? Diga para quem está ao seu lado, ele sabe o seu nome. Desce depressa. Jesus está falando, é agora e é depressa. Jesus tem velocidade, agilidade e urgência. E aí Jesus vai fazer o quê? Jesus é convidado para muitos lares, mas para a casa de Zaqueu, que queria conhecer a Ele, Jesus se autoconvida. Jesus diz assim, hoje eu quero ir para a sua casa. Ei, Zaqueuzinho, o que chamou a atenção, Zaqueu, não foi o que você gritou. O que chamou a atenção, Zaqueu, foi o seu coração. Apatia tem dominado a sua vida. Eu termino a mensagem perguntando para você. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: você se parece mais com Zaqueu ou com Mical? Mical é a esposa de Davi. Pergunta isso: você se parece mais com Zaqueu ou com Mical? Olha aqui para mim. Zaqueu, quando Jesus entra na sua casa, Jesus não fala mais nada. Aí ele começa a falar e ele diz: Senhor,
Se eu defraudei alguém, se eu enganei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. E metade dos meus bens eu darei aos pobres. Jesus está olhando para ele e está dizendo: hoje houve salvação nessa casa. Por quê? Porque ele deu dinheiro? Não. Por quê? Porque até aquele momento, a prioridade do coração de Zaqueu era o seu recurso financeiro, era o seu trabalho, era recolher os impostos. A partir daquele dia ele está dizendo: isso aqui não significa nada para mim sem a tua presença, Jesus. Ele está dizendo: a sua presença é muito maior do que qualquer bem que eu possa conquistar, porque é o Senhor que me dá tudo. Jesus está dizendo: ei, mudou o coração. Hoje houve salvação nessa casa. Alguém disposto a celebrar, alguém disposto a vencer os desafios, alguém disposto a enfrentar a multidão, alguém disposto a viver essa realidade para ter um encontro com Jesus. Presta atenção agora em Mical. Davi está trazendo a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. De Obed-edom ele está trazendo para o templo. Há um desejo de Davi, da presença de Deus, da arca de Deus está ali. É a primeira vez, não, é a segunda vez que ele tenta trazer. A primeira não deu certo, e a segunda agora ele tenta trazer. A Bíblia diz que quando eles estão chegando, irmão, no lugar onde eles estão chegando, Davi pega e tira toda a sua roupa real. E quando a arca está adentrando, o que Davi faz? Começa a dançar na presença do Senhor, começa a exaltar, e a Bíblia diz que todo o povo começa a glorificar a Deus, dançar, celebrar, e começa uma grande festa a acontecer, e uma grande celebração. Por quê? Porque a presença de Deus estava entrando naquele lugar, porque o ambiente seria transformado, porque aquele representava a presença do Altíssimo. Davi tira suas vestes para dizer: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de glória, de honra e de louvor, está adentrando nesse lugar, e eu adoro. Davi está adorando ao Senhor. Mas a Bíblia diz que a esposa de Davi, Mical, está na janela, desaprovando tudo. Irmãos, o texto é lindo. Depois você vai ler 2 Samuel, eu vou te passar. Olha como é lindo o texto. A Bíblia diz que depois da festa, que a arca foi colocada no lugar que Davi preparou, Davi está tão feliz que a Bíblia diz assim, Davi foi para a sua casa, para abençoar a sua casa. Davi está celebrando, Davi está abençoando, ele vai para abençoar a sua casa. Quem sabe Davi ia orar pelos seus filhos, quem sabe Davi ia começar a dançar em casa, quem sabe aquela uma noite de festa dentro daquele lar. Mas quando ele entra dentro de casa, Mical olha para ele e fala assim: essa atitude sua é como um vadio, não é postura de rei. Olha o que você está fazendo, olha como você está se comportando. Davi olha para ela e fala assim: ei, quem tirou seu pai do reino e botou eu foi Deus. Quem deu tudo que seu pai tinha para mim foi Deus. Quem me deu o reino foi Deus. Prepare-se, Mical, porque eu me humilharei muito mais na presença do Senhor. Quem nós somos? Será que nós somos aqueles que têm alegria de celebrar com o outro? Será que nós temos a alegria de celebrarmos na presença de Deus, com todo entusiasmo, com toda alegria, com toda celebração, mesmo passando por lutas, dificuldades, porque sabemos que o Senhor está nos fortalecendo, nos direcionando, nos guiando? Ou será que nós somos mais parecidos com Mical? Estamos na janela, vendo a celebração do outro e não entendendo, vendo a alegria do outro e julgando, vendo a celebração do outro e dizendo: parece um devasso. O que ela não entendeu é que o coração estava entregue ao Senhor. O que aconteceu com Mical? Ela estava apática, e a apatia lhe levava para longe da presença de Deus. Então, para Mical, era só mais uma estrutura. Para Mical, era mais um bem. Para Mical, era só uma arca. Para Davi e para o povo, representava a presença de Deus. Essa é a realidade da nossa vida. O Senhor nos chamou para sermos adoradores ativos. Deus não nos chamou para uma realidade de apatia. Deus nos chamou para uma realidade de ação, de posicionamento, de rendição,
de transformação, de conversão e de novidade de vida. Deus nos chama a um posicionamento. Você quer ver a sua casa transformada? Não espere pelo outro, se posicione em você. Você quer ver o seu lar transformado, o seu emprego transformado, o seu trabalho transformado? Não espere pelo outro, se posicione em você. Você quer ver a sua igreja abençoada e transformada? Não espere pelo outro, se posicione você. Faça a diferença aonde você está. Porque amanhã pode ser tarde. Nós acabamos de ver várias famílias, médicos e tantas outras profissões, voltando de uma conferência, desejosos de ver os seus filhos, desejosos de ver maridos, mulheres que mandaram fotos dentro do avião para o seu esposo dizendo: estou chegando, homens que mandaram fotos para a esposa dizendo: daqui a pouco nós estamos aí. Pai e mãe, os avós foram visitar os filhos e tiraram foto dentro do avião dizendo: daqui a pouco estamos em casa, já estamos dentro do avião. Famílias, filha, tanta gente ali se reunindo, 62 pessoas. Naquele dia se reuniram para fazer uma viagem e o avião não chegou. A filha que recebeu aqueles pais nesse final de semana não sabia que seria o último final de semana. Será que o próximo domingo nós estaremos aqui? Com que intensidade você tem vivido o dia de hoje? Com que devoção a Deus você tem vivido o dia de hoje? O dia que nós fechamos os nossos olhos nessa terra, eu quero me apresentar diante do Senhor e Deus dizer: vinde bendito do meu Pai, tem um lugar para você. Meu vô cantava uma canção linda, ele dizia assim, ó: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Às vezes não é uma atitude de dizer eu recebo Jesus, é uma atitude de dizer: Senhor, ocupe o primeiro lugar da minha vida, porque no passar do tempo eu coloquei outras coisas à frente. Senhor, eu quero ser mais ativo no teu reino, porque eu deixei que mágoas, tristezas e situações me tornassem apático à tua obra. Senhor, eu quero viver para o louvor da tua glória, eu quero ser participante, eu quero reconhecer as pessoas que têm sido um instrumento de bênção ao meu redor, eu quero gerar essa unidade, essa comunhão, eu quero fazer a diferença onde eu estou. É chamando para perto, mas essa diferença fala de uma apresentação, de refletir a pessoa de Jesus. Me ensina, me transforma, me liberta e me restaura. Eu preciso de ti, Senhor. Essa é a postura que precisamos. Saia da apatia e vive uma nova realidade para a glória de Deus, de celebração, de adoração, de intensidade, de renúncia e de unidade com Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Coloca a mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus, coloca a mão sobre o seu coração. Paizinho, nós te agradecemos pelo teu infinito amor e o teu cuidado. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, os nossos erros e as nossas transgressões. Pai de amor, nós nos rendemos diante de ti, pedindo que o Senhor molde-nos, transforma-nos. Tira-nos, ó Pai, de um estado de apatia, de paralisia, de inércia, e nos leva a uma realidade, ó Pai, de devoção, de entrega. Sentimos a tua presença e sabemos, ó Pai, que esse é um culto de adoração e ele não se repete. Se o Senhor nos permitir, terça-feira teremos um outro culto. Se o Senhor nos permitir, domingo que vem será um outro culto. Se o Senhor nos permitir, amanhã será um outro dia, um outro momento. Mas o dia de hoje ele é único e hoje nós queremos celebrar ao Senhor de todo o coração. Hoje nós queremos renovar a nossa aliança contigo. Hoje nós queremos dizer: Pai, eu não quero mais viver essa realidade, ó Pai, de às vezes paralisia, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos viver, ó Pai, uma transformação que vem do Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, tira de nós toda a apatia, leva-nos, ó Pai, uma realidade de transformação, de mudança, Pai, que toda apatia agora, pelo poder do nome de Jesus,
bata em retirada, que haja um despertamento em nós, que possamos viver o mover do Teu Santo Espírito, que possamos viver um novo tempo para o louvor da Tua glória, que haja em nós um despertamento de um posicionamento na Tua presença, de entrega, de devoção, de unidade, para a glória do Teu nome. Nós Te bendizemos, nós Te adoramos, tem misericórdia de nós, nos ensina a viver, ó Pai, esse sobrenatural, essa mudança, essa transformação, essa novidade, ó Pai, de entendermos que muitas das vezes nos estamos, ó Pai, em uma realidade apática, aonde o recurso toma o primeiro lugar, ou o trabalho toma o primeiro lugar, ou o esporte toma o primeiro lugar, a família toma o primeiro lugar, e muitas coisas vão tomando o primeiro lugar da nossa vida, e nós vamos preenchendo, nós vamos nos enchendo, nós vamos vivenciando essa realidade do tempo escasso, mas de coisas que nós colocamos na nossa vida, e às vezes não temos, ó Pai, a oportunidade de poder viver o que o Senhor nos chamou para viver, anunciar o Teu reino, trabalhar para o louvor da Tua glória, ser mais participante para ver a ampliação do Teu reino, não só, Pai, na igreja, mas também, ó Pai, no trabalho, na faculdade, e aonde estivermos, em nossa casa, tendo devocional com os nossos filhos, orando com os nossos filhos, aconselhando os nossos filhos, unidade com o casal, vivenciar essa unidade com Deus, ter o nosso momento devocional, buscando a presença do Senhor, para a glória do Teu nome. Às vezes estamos tão atarefados de tantas coisas, Senhor, que não percebemos que estamos deixando de lado o Senhor, e colocando em primeiro lugar outras coisas. Quantas vezes, Deus, para estar na Tua presença, tantas desculpas, mas para fazer outras coisas, ó Pai, nós passamos por cima das desculpas. Nos tira desse lugar de apatia espiritual, nos tira esse lugar, ó Pai, de apatia emocional, nos tira esse lugar de apatia física, nos desperta, Deus, essa unidade com Deus, para o louvor da Tua glória. Tu tens poder para nos libertar, nos sarar, nos curar. Tua glória nós Te adoramos hoje e sempre, amém e glória a Deus. Diga: eu creio. Amém. Fique de pé em nome de Jesus, rapidamente. Pegue aí. Nós, como família, irmãos, completei 40 anos agora, terça-feira.